E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui mais uma semana para poder esclarecer um pouquinho sobre o conteúdo que a gente está falando sobre os juros na prática. Então, nós tivemos uma semana explicando sobre o que é o conteúdo de juros, sobre aquela fórmulazinha padrão, o J igual ao CIT, que espero que todos vocês tenham decorado, aprendido, melhor dizendo, né? Porque decorado não dá certo, porque tem uma hora que você esquece. E tivemos uma semana de atividades, fizemos a correção dessas atividades e hoje nós vamos estar fazendo a correção das atividades do capítulo 6, Juros na Prática, parte 2, que está aqui, ó, que está lá na página 91. E eu queria só salientar algumas coisinhas com vocês antes da gente começar essa aula de hoje. Eu queria primeiro que se você está assistindo esse vídeo e não assinou lá na plataforma ainda, que você vai e assine. Que você vai lá e coloque o seu nome completo para que eu possa dar presença para você. E em relação ao conteúdo que a gente vai passar hoje, eu gostaria que você pausasse o vídeo, fosse lá pegar a sua apostila, abrisse na página 91, no capítulo 6, e pegasse também o seu caderno. Porque você lembra que semana passada eu falei para vocês fazerem essas atividades, que essa semana a gente ia fazer a conferência de tudo para ver se estava tudo certo. Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje, beleza? Então, só para a gente começar com o conteúdo, eu gostaria que você abrisse logo aí nessa página e, por favor, vamos acompanhando tudo. Eu vou procurar estar sendo um pouquinho mais claro, estar especificando mais rápido e sendo um pouquinho mais dinâmico aqui durante a aula, para que não se torne cansativo para você, beleza? E qualquer dúvida que você tiver em relação ao conteúdo, eu peço que você me procure, seja no grupo, seja no privado, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de muitos. Então, se você perguntar no grupo, eu vou responder e vai sanar a dúvida de talvez outra pessoa. Então vamos lá. Na primeira questão, ela é bem simples. Então aqui fala que Marcos compra e vende terrenos em um determinado condomínio. Certo mês comprou dois terrenos, um por 15 mil reais e outro por 25 mil reais. E no mês seguinte, Marcos vendeu o primeiro com um lucro de 40% e o segundo com um lucro de 8%. Em toda a operação, qual foi o lucro em relação ao capital investido? Então a gente tem que entender o que cada questão pede. Nessa questão aqui, só pede para saber quanto que foi o lucro que ele teve nas duas. Então a gente vai ter que fazer o cálculo de todas e depois somar o resultado. Ou seja, a primeira fica assim: 15 mil é igual a 40 vezes 40%, que no caso esses 40%, se a sua calculadora tiver a porcentagem, você pode até usar a porcentagem, mas caso não, o método que geralmente a gente aplica, que é mais rápido, coloca o 0,4. 15 mil vezes 0,4 é igual a 6 mil. Então esse foi o lucro que ele obteve na primeira operação, na venda do primeiro lote. Na do segundo, você vê que foi um pouco menor o lucro dele. Ele comprou por 25 e teve um lucro de 8%. Então, esses 8% a gente representa ou com porcentagem, 8%, ou então você divide esse 8%, que vai dar 0,08, que vai dar 2 mil reais. Então, aqui você já tem os dois resultados, então você já pode responder a questão. Aqui pergunta qual foi o lucro em relação ao capital investido. Ele investiu toda essa quantia nos dois terrenos e obteve de lucro 8 mil. Não é mais de 8 mil, são 8 mil. Ele obteve 8 mil na venda desses imóveis, na venda desses lotes. Deu para entender, pessoal? Essa primeira aqui é um cálculo simples, não tem nada de JCT ainda. Mas você tem que entender o enunciado para poder somar tudo direitinho e pegar o valor correto. Vamos à segunda? Na segunda, sim, nós vamos usar o J igual C e T, porque esse daí vai ser a fórmula que vai nortear um pouquinho, que vai facilitar. Inclusive, vocês lembram daquela dica que a gente teve? Caso você esteja com o seu caderno aí,
Você lembra daquela fórmula que a gente falou na semana passada quando foi resolver. Então você fala assim, professor, eu não fiz a atividade. Pausa o vídeo, faz o exercício e depois confere comigo aqui para ver se está tudo certinho. Beleza? Então aqui nós temos o J, C e T e vamos ler a questão. A gente tem que saber o que é o enunciado para poder tirar dali o máximo de informação possível. Ao aplicarmos o valor de 3.600, então aqui já tem um capital investido. Você lembra que o C é o capital investido de 3.600 por um período de 3 meses pelo sistema de capitalização simples, ou seja, não é juros compostos, são juros simples, e há uma taxa de remuneração de 39% ao ano. Qual será o valor de juros final obtido? Então aqui ele dá uma informação para a gente, mas a gente tem que depurar o que é aquilo ali. Você vê que ele está pedindo aqui um período de 3 meses, e falando de uma taxa de remuneração de 39% ao ano. Então nós vamos ter que dividir essa porcentagem ao ano por 12 para obter a quantia que é colocada por mês. Então você dividir no 39% vai ficar assim, ó. 3.600 vezes 0,03325, que é o 0,0325. Por quê? Porque quando você divide o 39% pelos 12 meses, você vai obter uma taxa de 3,2% e meio ao mês. Então esse valor vai ser a porcentagem ao mês. Para que você possa representar de uma forma mais simples, coloca 0,0325 vezes 3, porque foram 3 meses. Então, a gente vai obter o resultado de 351, que aqui é exatamente o que ele pede. Qual será o valor de juros final obtido? Então, esse valor de juros final, o nome mesmo já fala, final. Então, aqui é exatamente o que ele quer. Se obter o valor em juros, então essa é a resposta. Acabou a questão. Fechou aí 351. Simples assim. E se tiver alguma dúvida, eu já falei, procura. Aí temos aqui a questão 3. Qual o capital que investido a juros simples novamente? Juros simples, não é juros compostos. De 10% ao mês será seu valor total acumulado de 7.000 depois de 12 meses. Então aqui você vê que é o contrário. Se você for separar o que é o J, o que é o C, o que é o I e o que é o T, nesse daqui você já tem o valor do J. Você já tem o valor final ali. Então vai ficar assim, ó. 7.000, que é o valor total que você tem, é igual ao C, porque ele não te deu o valor do capital investido, vezes 0,10, porque é o 10% dividido por 100, vezes 12, que é a quantia de meses. Então, como a gente já sabe, a gente vai fazer aquele troca-troca básico ali que todo mundo já está acostumado. Então, 7.000 a gente mantém, mas o restante a gente multiplica. Então, vai ficar 7.000 é igual a 1,2C. Esse 1,2, ele está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, C, que no caso é o capital, é igual a 7.000 dividido por 1 sobre 2. Que aí, no caso, a gente vai obter essa resposta aqui, ó, o capital investido, que vai ser de 5.833,33 centavos. Esse daí é o valor do capital que a pessoa precisa investir a uma taxa de 10% ao mês para que depois de 12 meses ela tenha de volta o valor para ela de 7.000 reais. Deu para entender, pessoal? Agora vamos para 6.4. Um empréstimo de 3.000. Observa que ele já está dando o valor do empréstimo, ou seja, que a gente toma como esse capital. 3.000 é o capital a ser pago em 2 anos. Então a gente já especificou o período em tempo. É 2 anos, são 2 anos.
a juros simples de 15% ao ano. Terá qual o valor final? Então, nessa questão aqui, ele está te dando o tempo em anos e está também te dando a taxa em anos. Então, você não precisa converter nada, não precisa fazer o mesmo que você fez lá na questão 2 e dividir por meses. Não, você pode manter tudo, tanto a taxa de juros quanto o período de tempo. Então, vai ficar assim, ó. J é igual a 3.000, que é o valor do empréstimo, vezes 0,15, que é o 15%, dividido por 100, que vai ser a porcentagem, vezes 2. Por quê? Porque 15% é o valor ao ano e foram 2 anos. Então, multiplicando tudo isso, nós temos o valor de 900. 900 é o valor total de juros. Mas isso não é o que pede a questão. A questão pede qual o valor final. Então, quer dizer, o que é o valor que você vai pagar depois que você fizer esse empréstimo? Ou seja, pega os 3.000, que é o valor do empréstimo, soma os 900, que é o valor dos juros, e vai dar um total de 3.900. Esse daqui é o resultado da questão, essa é a resposta da questão. Conferiu com a sua? Está batendo até agora? Você está entendendo direitinho como é que funciona essa fórmula? Então vamos para a próxima. Que essas 5, pessoal, se você está aqui acompanhando junto comigo na apostila, você precisa dissecar um pouquinho essa questão e pegar qual o valor correto de cada um. Então, você pegando o que é o valor de cada um aqui, separadamente, você vai conseguir responder de forma fácil. Mas você tem que prestar atenção aos detalhes. Vamos lá. Comprei um novo computador, mas como não tinha o dinheiro todo, fiz o empréstimo para pagá-lo. Ao final do empréstimo, terei pago 4.000. Então, esse 4.000, pessoal, nós sabemos que é o valor completo. É o valor que ele pagou total do computador. O valor do computador com juros pelo tempo que ele tiver investido. Então, a gente já tem o valor de 4.000. Só de juros, pagarei 1.500. Então, tá vendo? Só de juros. Então, o montante de juros ele está te dando esse valor. A taxa foi de 5% ao mês, que aqui tem esse AM aqui, quer dizer ao mês. Qual o tempo aplicado à negociação até a liquidação do empréstimo? Qual o preço do computador sem os juros? Essa questão, para você responder, você vai ter que saber direitinho o que é o preço do computador, qual o preço desse computador sem esses juros. E o que você vai fazer? Você vai pegar o valor que você pagou total e retirar o valor de juros que você pagou. Porque aí você vai saber quanto que era o dinheiro que essa pessoa tinha para comprar o computador. Então vamos lá, fica assim, ó. 1.500, esse daí é o valor que ele já te deu, que é o valor de juros, é igual a 2.500. Por quê, professor? Porque você pegou o valor de 4.000, que é o valor total de tudo que você teve que pagar. Você pegou e tirou a quantia de juros desses 4.000, que no caso só os juros foram 1.500, e é esse o resultado que você obtém. Então, 1.500 é igual a 2.500 vezes 0,05, que são 5%, dividido por 100, vezes T, porque T ele não te deu, ele quer saber qual foi o prazo em meses que você demorou para pagar esse computador. Então vai ficar 1.500 é igual a 125T. Esse 125T, ele está multiplicando. Então você vai passar ele para o outro lado, dividindo. Você vai deixar o T sozinho e vai passar o 125 para o outro lado. Então vai ficar assim, ó. T é igual a 1.500 dividido por 125, que aí dá os 12 meses. Então a resposta à questão aqui são duas. Uma, o preço do computador sem os juros é 2.500
porque sem o valor dos juros você obteve o valor de 2.500. E o prazo aqui, ó, cadê? O tempo aplicado à negociação foram 12 meses. Então, 12 meses acaba sendo uma das respostas da questão. Então, você teve que dissecar um pouquinho, fazer uma operação de subtraçãozinha aí só para poder conseguir, mas a questão mesmo para responder ela é simples. Deu para entender, pessoal? Tá junto aqui com você o valor, a questão de tudo aqui tá certinho com o que você com o que você fez no seu caderno, ou então o que você fez agora, porque você deve pausar o vídeo, fez a questão para poder fazer. Então, vamos para a próxima. Mas aqui a gente já vai para 6.6. Antes da gente começar essa questão, eu queria só passar um código para vocês. Que é para quê? Para que eu quero falar esse código? Para saber se você está assistindo a aula toda. Então, caso você esteja assistindo essa aula toda, aqui é o ponto onde você vai ter um código que vai colocar. Você vai colocar esse código lá no grupo. Você vai colocar lá, Tupperware roxa. Então, essa Tupperware roxa, esse código da gente, você vai colocar lá no grupo do WhatsApp. Não precisa falar para ninguém, só coloca lá. Que aí eu vou saber que você está assistindo a aula certinho, sem estar pulando, sem ir do começo para o final, sem assistir só o começo, que você está aproveitando o conteúdo e está aprendendo também. Beleza? Não esqueça, Tupperware roxa. Ah, mas eu não sei escrever. Se você não sabe escrever, pergunta para sua mãe. Ou o jeito que você souber escrever, você pode colocar lá no grupo lá, que eu vou identificar que você está assistindo tudo. Vamos lá para 6.6. Para o investidor, que é algo que eu quero que todos vocês se tornem, é mais rentável aplicar 5.000 por 5 meses a juros simples, de 3% ao mês, do que aplicar esse mesmo valor por 3 meses a juros compostos de 5% ao mês. Justifique. Pessoal, aqui ele quer saber o que vai ser mais rentável para o investidor. É isso que você tem que estar pensando. Vamos lá. Se é melhor que você aplique uma quantia a juros simples por um tempo maior ou a juros compostos por um tempo menor. Qual que vai te trazer o maior resultado? Então, para a primeira, é simples. A gente vai fazer os 5.000 vezes 0,03, que é os 3% dividido por 100, vezes 5, que foi o prazo de tempo que estamos colocando. Então, você vai obter o resultado de 750. 750 é o valor de juros que ele obteve depois desses meses investindo nesse valor. Então, ele vai ter, quando ele for sacar o valor investido, o resultado obtido, ele vai sacar 5.750. Isso a juros simples. Deu para entender? A juros compostos, a gente sabe, já viu desde do capítulo 4, que ele todo mês ele vai ser um valor que vai ser atualizado. Então, todo mês o cálculo vai ser refeito para se adaptar ao período que você vai estar aplicando a juros compostos. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó, o primeiro mês. 5.000 vezes 0,05, que no caso são 5%, né? Vai ser igual a 5.250, porque vai render 250 e esse valor você já pega esse resultado. Aí você não vai aplicar 5.000 no segundo mês, você vai aplicar 5.250. Esse valor vai multiplicar também pelo 5%, que é o 0,05, e você vai ter de resultado no segundo mês 5.512,50. Esse 5.512 você não vai guardar para você, você vai investi-lo novamente. Que aí no caso, você multiplicando ele por 5%, você vai ter R$ 5.788,13. Então você vê que é bem melhor aplicar nos juros compostos, mesmo com menos tempo. Só nesse período aqui, aplicando a juros compostos, você vai obter R$ 38, mais de R$ 38 a mais do que 5 meses investindo a juros simples. Então, sempre que você for investir, espero que vocês façam isso em breve, economizem, invistam,
Você tem que ver a taxa que vai estar rendendo para você todo mês em cima do dinheiro que você investiu. Se ela é a juros simples ou a juros compostos. Porque de toda forma os juros compostos, a maioria das vezes, ele vai compensar. Ele não teria compensado se fossem 2 meses a juros compostos contra 5 a juros simples. Mas nesse caso aqui, nessa situação, os juros compostos é bem mais efetivo. Vamos lá na próxima. Na 6.7 a gente vai fazer um cálculo rapidinho só para saber um percentual. Que aí a gente não vai usar o J, C e T, mas vamos fazer uma regra de 3 rápida aqui. Que vai ficar desse jeito aqui, ó. 8,60 igual a 100%, porque a questão fala assim, ó. Considere que uma caixa de chocolate custava em janeiro 8,60 e passou a custar em abril 10,75. Qual foi o aumento percentual no preço dessa caixa de bombom? Então, a gente quer saber quantos por cento que aumentou em relação ao valor anterior. Então, aqui na regrinha de 3 aqui, ó, 8,60 é igual a 100%, porque é o valor que tem a base, é o valor base. E 10,75 é igual a X. Por quê? Porque X você não sabe. Você vai calcular isso. Então, pegando esses valores e cruzando, vai ficar 8,60x, porque aqui eu esqueci de colocar essa vírgula. Então, vai ficar 8,60x é igual a 1.075. Esse valor, pessoal, é o valor dos 10,75 vezes o 100. Então, o que, que você vai fazer agora? Deixa o x sozinho, o 8,60 que está multiplicando, passa dividindo e a gente obtém o valor. De que? Esses 1.075 dividido por 8,60 dá 125. Só que nós não queremos saber a porcentagem total. Então, você lembra que o 8,60 é 100%? Então, você vai subtrair 125 menos 100 e vai obter o valor de 25%, que é esse daí o percentual do aumento que teve na caixa de bombom. E essa caixa de bombom aí está mais barata do que a gente compra aqui do lado aqui, de casa ou na Americanas quando não está de promoção. Então aumentou 25%. Deu para entender, pessoal? Vamos para a próxima, porque a próxima é a mais fácil de todas. A próxima aqui, ao comprar um sofá que custava 3.800, Antônio recebeu um desconto de 13,5%. Sendo assim, quanto que ele pagou pelo produto? Você lembra que na aula passada a gente falou sobre aquela pessoa que foi comprar um vestido? Dessa vez o Antônio foi comprar um sofá, e um sofá bom, um sofá de 3.800 é um sofá legal, confortável. Então ele obteve, provavelmente ele pediu esse desconto, porque o vendedor não vai passar esse desconto para ele. Então esse desconto aqui que ele pediu de 13,5%, que foi dado a ele, você vai obter o valor de juros. Então multiplicando 3.800 vezes 0,135, que é os 13,5% dividido por 100, você vai obter o valor de 513. 513 foi o valor de desconto que ele obteve. Então, esse valor de desconto que ele obteve, você não vai deixá-lo, ele não é a resposta da questão. Ele é o que você vai subtrair do valor inicial do sofá. Então, você vai pegar os 3.800 menos 513 e vai ser o resultado da questão. O Antônio pagou 3.287 nesse sofá, que foi um preço legal, bacana que ele pagou. Olha o tamanho do desconto que ele teve. Então, aqui fica outra lição que a gente já vem falando. Sempre que você for comprar, ainda mais à vista, peça desconto. Lembra do direito dos 5% no mínimo que você tem, que a gente falou na aula passada. Então ele pagou pelo produto R$ 3.287. Deu para entender tudo, pessoal? Essa semana foram só essas questões. Para a semana que vem, eu queria que vocês falassem o que vocês estão com dúvida, para, se possível, eu respondesse essas dúvidas no próximo vídeo.
Então vamos interagir aqui no grupo, tal, vamos interagir certo no WhatsApp, porque o grupo às vezes fica muito parado. Então vamos evitar isso e estar movimentando. Você que está assistindo aqui, manda lá no grupo, pessoal, vamos assistir a aula, coloca o nosso código secreto, que eu não vou falar porque a gente já falou no vídeo. Coloca o código secreto lá no grupo lá e interage. Vamos chamar todo mundo para assistir essa aula. Botar todo mundo no grupo para poder colocar o nomezinho lá na plataforma, assistir a aula e aproveitar o conhecimento. Beleza? Tô com saudade de estar dando aula para vocês pessoalmente, mas por enquanto é isso. Qualquer coisa que vocês precisarem, por favor, procurem no WhatsApp, mande no particular, mande no grupo lá, que a gente vai estar respondendo tudo. A gente está aqui à disposição de vocês, certinho? Até semana que vem, então. Um abraço e tchau!